Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nós vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo tecnologia e inovação. E a minha convidada de hoje é alguém que pode traçar a fotografia, não é? Fazer a radiografia deste ecossistema, fazendo ela parte de uma das engrenagens que movem o mundo da inovação de maneira mais acelerada. Talvez aquele que é o grande indutor do processo tecnológico aqui no Brasil. Estive recentemente em um encontro em que falava sobre isso com executivos do setor, em que eu dizia que não fosse o papel, antes de qualquer coisa, educativo do setor financeiro, nós ainda teríamos uma zona de sombra enorme sobre o processo de digitalização da sociedade. Afinal de contas, se o seu dinheiro foi para um aplicativo, você naturalmente precisava aprender como é que este aplicativo funciona para você poder acessar o seu dinheiro. Então, foi um estímulo para essa digitalização e é, sem dúvida nenhuma, um dos setores mais digitalizados. Mas a Júlia, antes de qualquer coisa, é alguém que identifica e que tem no DNA a tecnologia e a inovação. E a gente vai falar sobre isso e muitos outros temas. A Júlia De Luca, superintendente de Business Development no Itaú Unibanco, está aqui comigo hoje. Júlia Tech, para quem te conhece no Instagram também. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, estou super feliz. Estava dizendo, né, dessa história da digitalização, porque a gente fez um encontro da MIT Technology Review com alguns executivos do setor. E aí, falando de desafios, perspectiva, foi quase uma sessão de terapia, né? E aí, no meio, junto um monte de gente ali discutindo problemas. Ainda mais no momento de inteligência artificial, vira terapia então, mesmo. Um caos. E aí, eu falei assim, olha, mas tem uma coisa muito interessante, muito bacana do setor financeiro que a gente não pode esquecer nunca, que é o quanto a alta digitalização do setor, talvez mais precoce do que qualquer outro segmento, por força da necessidade mesmo, e da proximidade, né, do ponto de contato tão forte com o usuário final, com o consumidor final. O setor financeiro ajudou a formar uma geração. Os primeiros aplicativos, os atendimentos eletrônicos, o caixa eletrônico é uma experiência de uso digital de um serviço que antes era totalmente analógico. Então, tem uma jornada e uma cauda longa de formação dessa experiência, que é quase educacional. E ainda hoje isso acontece, talvez com um nível de intensidade menor, mas ainda hoje isso acontece para um Brasil tão grande como, né, é o nosso. Eu acho que talvez nem em intensidade menor. Acho que o Banco Central ele está inovando tanto que os bancos eles também precisam ensinar o que são essas inovações para o consumidor final. Então, eu me lembro que recente a gente fez uma super campanha do que é o Open Banking, né? Então, não deixa de ser um tema super educacional, uma mudança que o consumidor final precisa estar ciente, aprendendo, e acho que o banco entra como um papel super importante. E aí a gente entra nesse cenário atual, né? Você falou, poxa, IA, tem muita coisa acontecendo, tem Web3, tem, enfim, sim, muitas discussões rolando. Houve um momento muito profundo ali de um debate sobre o impacto da blockchain para o setor também, enfim, tem mil trilhas rolando em paralelo. E você trabalha em uma instituição que é oriunda de um mundo absolutamente analógico, que fez parte de uma transição digital e que hoje é líder nesse processo, né? Sem dúvida. Qual é hoje o diagnóstico que você faz, estando você nessa dianteira do nosso momento atual? Você fez uma construção que é muito como eu penso, né? Acho que o Itaú ele tem mais de 100 anos. Então, quando a gente olha, enfim, os primeiros 50 anos desses 100, com certeza a gente é uma instituição financeira e sempre vai continuar sendo. O que eu gosto de falar, que eu acho que pouca gente entende, é que o Itaú Unibanco ele é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Então, como você mesmo disse, assim, tecnologia, atualmente, para você para você ser uma empresa de sucesso e rentável, você tem que estar colocando tecnologia nos seus processos. Então, como que o maior banco da América Latina não é uma empresa de tecnologia? Ele é. E ele tem mais de 17 mil desenvolvedores focados nisso, né? Então, eu acho que
a gente está num mundo, e não estou falando só do universo financeiro, qualquer outro setor da economia. Antes, aquela empresa é uma empresa de tecnologia, porque ela precisa se desenvolver para ficar, né, acompanhar tudo que está acontecendo. Então, assim, eu acho que o Itaú ele é uma empresa de tecnologia que tem 100 anos e que, por isso, aprendeu a se reinventar a cada ano, a cada grande movimento. E eu acho que a gente está vivendo agora um grande movimento de inteligência artificial. E, mais uma vez, o banco está indo na frente, está investindo e está se posicionando. Você sente o peso da cultura da organização para que essa adaptabilidade aconteça? Nem todas as organizações centenárias conseguiram atravessar o século da mesma forma. Com certeza. Né? O Itaú atravessou em plena forma, né? Atravessou bem. Há outras empresas que não desapareceram por força de estarem em setores em que a presença delas ainda é inabalável, mas elas não acompanham o mesmo ritmo de inovação, o mesmo ritmo de crescimento. Quando a gente olha o Itaú, como a gente olha outras empresas, talvez dentro do setor de seguros, a gente tem o caso da Generali, né, que é sem dúvida nenhuma uma empresa secular. Se não fez, está para fazer 100 anos, acho que fez agora 100 anos. E que também é referência em inovação dentro do setor de seguros. Mas tem um pouco do quanto a cultura move e orienta a empresa para esse lugar. Como se você concorda com isso, e como é essa cultura dentro do Itaú? Eu concordo. Eu acho que para você mudar, você tem que se desafiar diariamente. E você tem que aceitar que você pode estar certo hoje, e esse certo de hoje é o errado de amanhã. Tudo muda. Tudo muda. E você está sempre numa evolução constante. Então, o nosso CEO, ele fala uma frase que eu acho que é muito o que a gente vê no dia a dia, que é: eu estou líder, eu não sou líder, eu estou hoje. Eu acho que esse sentimento, ele é muito saudável para você estar numa instituição que está sempre mudando, porque você quase que nunca está satisfeito com o status quo. Você está sempre querendo mudar e sempre querendo ficar naquela posição de líder. E como que você faz isso para chegar até lá? Então, eu acho que a cultura da empresa, ela é a condição sine qua non para a empresa perdurar durante muitos anos. E acho que a gente conseguiu fazer isso super bem. No caso do setor financeiro, a gente teve um movimento interessante de como o regulador também foi rápido a entender essa mudança. Sem dúvida. Que poderia ter sido um processo de muito conflito. E a gente viu avanços, talvez não na velocidade em que o mundo da inovação gostaria, mas a gente viu avanços acontecerem do lado do Banco Central, do lado da CVM, enfim. Os reguladores todos trabalhando fortemente para entender o que estava acontecendo e não se tornarem barreiras para essa evolução. E a gente teve esse elemento desse equilíbrio entre como eu, Itaú, uma empresa secular, me relaciono com, sei lá, uma fintech que acabou de surgir e que é especialista nesse negocinho aqui. E, poxa, peraí, como é que faz isso? O setor financeiro conseguiu criar esta dinâmica sem que ela fosse canibal de um lado e de outro, né? Há uma mágica nisso. Não sei se foi um alinhamento gigantesco dos astros, mas poderia ter sido um desastre. Sim. Como é que você vê esse processo hoje? Acho que é exatamente como você colocou. É uma mágica, mas teve um super alinhamento, então é um pouco de tudo. Mas eu acho que o banco, ele conseguiu se posicionar para atender essa empresa de tecnologia, porque é exatamente o que você colocou. A empresa de tecnologia, ela se comporta de uma forma distinta de empresas tradicionais, vamos chamar assim, de setores tradicionais. Por quê? Porque ela é criada e levanta, enfim, recursos com um fundo de investimento, mas ela queima caixa todo mês, né? Que é totalmente diferente do que você olhar um balanço de uma empresa tradicional. Você tem fundadores super renomados, mas a empresa tem 3 funcionários, mas ela deveria estar atendida no Itaú BBA ou no Itaú Unibanco. Então, eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi que a gente conseguiu, com várias pessoas e áreas ao redor do banco, entender esse mercado. E o que é entender o mercado? É entender
que a empresa de tecnologia, ela, por definição, é diferente. Então, ela tem que ser coberta por um time específico. Então, o que a gente fez? A gente pegou e setorizou. Dentro do Itaú BBA, tem um time comercial que entende a língua de tecnologia, que a característica é completamente diferente da característica do cara que vai atender a grande empresa. É uma outra maneira de lidar com esse cara. Exatamente, é diferente. O diálogo é diferente, as palavras são diferentes, é tudo diferente. E eu acho que a gente conseguiu, aí com isso a gente consegue atender essa empresa de tecnologia. E aí, como que você traz esse cara para perto, né? Para ele querer estar com o Itaú em todas as fases? É você tendo produto para aquele cara. Então, a gente tem o produto de Venture Debt, por exemplo. Então, agora a gente tem o nosso Corporate Venture Capital, que é basicamente um fundo nosso, que a gente investe em startups. Esse fundo estava na Quineia, a gente trouxe para o Itaú Unibanco com 250 milhões de reais aí para investir nos próximos 2 anos. Então, quando você posiciona o banco em todos os elos do ecossistema, a empresa de tecnologia, ela está naturalmente ligada a você em alguma ponta. Se não for do ponto de vista comercial, ela quer o recurso, enfim, do Corporate Venture Capital ou quer um Venture Debt, mas ela está sempre interagindo com o ecossistema. Então, é menos sobre você entender e mudar uma área. É sobre você entender e mudar todas as áreas para atender aquele novo nicho. Porque o que poderia ser um concorrente é também um parceiro de negócio importante que precisa se relacionar com o banco de outra maneira. O banco só precisava entender onde plugar esse cara. O mesmo fenômeno, se a gente sair do exercício da fintech, a gente for buscar o ecossistema de startup de maneira geral. A máxima, há uns anos atrás, era dizer que o empreendedor, ele gostava de gastar dinheiro do outro. E esse dinheiro, naturalmente, estava na mão do investidor. E o cara estava queimando ali. Esse momento passou. Essa ideia passou. Mas o relacionamento com essas instituições que estão aportando, em função também desse amadurecimento, hoje mudou. Qual é o olhar, por exemplo, para um fundo como esse, para você conseguir ir lá e falar, ó, a gente vai olhar para você, a gente vai aportar. O que esses caras hoje têm que provar no mercado que eles são capazes de fazer, que, sei lá, 10 anos atrás as startups que surfaram na onda não precisavam provar? Você nem precisa ir tão longe, nem precisa ir 10 anos atrás. Menos. Eu acho que quando você compara para 2020, 2021, que foi quando a gente teve, né, o pico do ponto de vista de recursos investidos e de avaliação dessas companhias. Foi uma aceleração brutal. Exatamente. Pandemia, etc. Era muito... Acho que a retórica naquele momento, 2020, 2021, era crescimento a todo custo. E o custo poderia ser rasgar dinheiro do investidor e quase que pagar para crescer. Então, você estava quase que pedalando, né? Para estar querendo sempre novos clientes, que a gente chama de custo de aquisição de cliente, por exemplo. A gente passou por um momento duro, em que, enfim, a taxa de juros subiu, a inflação apertou, você teve diversos problemas macro, né? Problemas e desafios, e a retórica mudou. Agora, não é crescimento a qualquer custo, é crescimento saudável, com bons e sólidos números, que não é fácil de você conseguir, né? Então, é melhor você não estar crescendo 200% ao ano e estar crescendo 30%, 40% e não estar queimando caixa. Mas de forma sustentável. De forma sustentável, que aquilo perdure. Então, acho que voltando à sua pergunta, o que o investidor quer? Ele ainda assim, na definição, ele ainda é um investidor de capital de risco. Então, por definição, ele está investindo em ativos que estão começando, que têm seu risco de execução, etc. Mas o olhar, ele está um pouco mais responsável, digamos assim. Então, beleza, você vai queimar pelos próximos 3 meses? Aonde que você vai queimar? O que você vai investir? Em qual parte do produto? Não é assim, te dou $10 mil e tchau, depois a gente se vê. Então, acho que mudou um pouco a retórica. E com isso, você obviamente teve uma compressão no volume investido na região, mas atualmente, quando você olha para a avaliação dessas companhias, elas estão um pouco mais altas. Por quê? As transações que estão saindo são de empresas, de fato, muito boas. Então, é um pouco disso. Acho que é um aprendizado e o investidor buscando, né, esse empreendedor que, obviamente, quer fazer diferente, quer mudar, etc., mas ele é responsável com o uso do capital e ele sabe onde ele quer chegar. Vamos continuar nesse assunto. O André Miceli não está conosco ao vivo aqui, mas ele deixou um comentário e uma pergunta
sobre esse tema do ecossistema de startups. Diga lá, velhinho. Bom, é um fato que a realidade de investimento, capital de risco, mudou muito no mundo todo. No Brasil não é diferente. No Brasil, a mudança foi ainda mais dura para as startups e, independentemente do nível de maturidade que elas tenham, está mais difícil pegar dinheiro no início, está mais difícil fazer IPO. As grandes teses ainda, claro, têm espaço, mas aquele momento de festa definitivamente acabou. E aí eu penso em duas coisas. A primeira é, o que dessa nova realidade veio para ficar? Ficar talvez seja um termo muito longo, ou o que vai durar mais tempo dessa nova realidade? O que a gente pode esperar que dessas mudanças que acabaram acontecendo nos últimos anos, que devem perdurar? E um outro ponto é sobre a dificuldade de internacionalização das empresas e startups brasileiras. A gente vive brigando com isso. É claro que algumas são muito bem-sucedidas, mas, no geral, não é o que acontece. O Brasil é um mercado que é muito grande, acaba sendo suficientemente grande para alimentar a empresa aqui sem que ela fique tão preocupada ou que tenha ambições tão claras fora das nossas fronteiras. No entanto, naturalmente, as que conseguem ultrapassar essas fronteiras crescem mais, viram unicórnios, têm negócios que acabam assumindo características muito diferentes. O que falta para as empresas brasileiras, o que existe nas empresas, especialmente americanas e chinesas, que nos difere tanto deles? Como a gente pode criar um roadmap de internacionalização que seja mais eficiente daquele que a gente tem hoje em dia? Legal. Acho que ele trouxe o ponto que eu falei, né? Acho que 2020, 2021... A virada, né? Exatamente. E agora a gente está com um ritmo um pouco mais sóbrio, digamos assim, que não é diferente do que a gente viu em 19, 18, tá? É só porque quando você vê o 2020, 2021, que foi um ponto fora da curva. A curva é muito fora do padrão, né? Exatamente. Acho que respondendo a primeira pergunta dele, do que veio para ficar... Eu acho que essa vontade do investidor de ter previsibilidade, de alguma forma, ela vai persistir, vai ficar. Aí eu vou te explicar, assim, obviamente você não vai, como fundador, falar que você vai saber exatamente o que vai acontecer dia 1, 2 e 3 da sua startup que acabou de começar. Você não vai saber. Mas o direcionamento, você sabe. E se você tem que corrigir a rota, você está informando ali para o seu conselho para onde mudou, dado X ou Z. Então, eu acho que essa sensação de que você precisa de previsibilidade, eu acho que ela vai persistir para os próximos anos. Acho que esse tema de você gastar mais para crescer mais, ele pode voltar. Então, acho que a gente está começando a ver com inteligência artificial, empresas que queimam muito caixa, mas como consequência, enfim, tem um produto super bom e número de usuários únicos super bom. Então, a gente vê isso voltar, mas eu acho que a previsibilidade, ela segue. Falando de internacionalização, eu acho que é um tema super difícil. Primeiro, eu concordo com ele que o Brasil ele é grande o suficiente, desafiador o suficiente para você ter uma empresa ocupada aqui e querendo prestar ou serviço ou produto de forma local. Mas eu acho que há exemplos de empresas que foram para fora, para os Estados Unidos e para, enfim, China menos, mas para os Estados Unidos e são bem-sucedidas, como a própria Vetex, por exemplo. Ela é uma empresa que já está estabelecida nos Estados Unidos. E tantas outras startups. Eu acho que é menos sobre o que falta no empreendedor brasileiro, mas mais sobre a quantidade de oferta que tem do ponto de vista de empresa quando você olha para os Estados Unidos ou quando você olha para a China. Então, você tem muito empreendedor fazendo muita coisa diferente. Então, o que eu acho é que a competição ela é muito mais árdua se você vai para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Ásia como um todo. O que acontece é que aqui no Brasil, você tem menos empresas, então a competição é um pouco menos acirrada. Se você vai para os Estados Unidos, a barra é lá em cima. Então, eu acho que para você ter uma história de sucesso com a internacionalização,
você tem que estar muito bem estabelecido aqui no Brasil. A tua raiz tem que ser muito sólida. Tem que ser muito sólida e tem que já, enfim, o business tem que estar rentável, tem que já estar, enfim, fechando a conta, dando dinheiro para você fazer o passo. O que eu acho que é um pouco da visão dele é que muitas empresas nem dominaram aqui ainda e já estão falando dos Estados Unidos, de China, de Europa. Aí eu concordo que não é a estratégia o passo maior do que a perna. Exato. Então, mas você vê que se você olha os casos, e sem citar nomes, de empresas que são muito sólidas localmente, elas são bem-sucedidas fora do Brasil também. Então, eu acho que é mais sobre quando ir do que menos capacidade dos nossos empreendedores, entendeu? Quando a gente fala sobre esses 3 mercados que você cita, né? Estados Unidos, Europa e China, né? Ásia, mas China especificamente. Talvez Estados Unidos e Europa, a gente culturalmente, para o empresário, seja mais fácil a adaptação. Tá. Quando a gente fala na China, a gente está falando numa outra mentalidade. Esse passo, e todo mundo quer buscar onde está o pote de ouro, e talvez de alguma maneira todo mundo olhe e diga assim, porque a China... E agora a gente vê aquelas missões, né, os empresários indo lá para a China, fazendo as imersões e olhando, o que esses caras estão fazendo? E a gente tem visto todos os indicadores mostrando assim, os caras fizeram a lição de casa direitinho, eles estão chegando. E aí você vê alguns outros indicadores nos Estados Unidos, os Estados Unidos desacelerou em tal coisa, investimento nisso aqui e tal. Todo mundo quer buscar a China. A China não é para todo mundo. A gente já viu grandes empresas quebrarem a cara lá. Sem dúvida. Mas essa é uma meta, um checkpoint para efetivamente dizer, cara, cheguei lá. Essa adaptação num mercado culturalmente tão distinto com o nosso, ou é um checkpoint inútil? Cara, seja muito foda, para usar a expressão, aqui... ou, sei lá, no mercado ali, ou não temos que ir para esse Eldorado? Não. Qual que é o olhar dessa fissura hoje que tem essa coisa, fetiche com a China? Não, porque se você olhar, assim, Meituan, a Tencent, TikTok e tal, tudo veio de lá. E eu acho que se a gente comparasse a China, sei lá, 2018, 17, China 2018, 17, com o Brasil, realmente a gente estava muito atrás e os costumes eram muito diferentes do ponto de vista do consumidor. Atualmente, eu acho que principalmente o brasileiro que faz tudo no celular, a gente está muito próximo. E qual é o indicativo disso? É que as empresas chinesas estão vindo para cá. Né? Seja no delivery de comida, seja no TikTok Shop, tá todo mundo vindo e investindo aqui. Eles ocuparam o espaço. Exatamente. E vão cada vez mais investir mais porque eles já viram que o brasileiro, de alguma forma, é parecido com o chinês, pelo menos no consumo de internet, na compra impulsiva, etc. Tá. Eu não acho que você ser bem-sucedido na China é um checkpoint necessário. Eu acho que é extremamente difícil. Então, se você conseguir pelo menos aprender com eles, ou a Didi, etc., e replicar isso para outros países, acho que... Como modelo, né? Como modelo, acho que também é uma definição de sucesso, assim. Eu não colocaria a meta ter sucesso na China. Assim, eu gosto de pensar de forma compartimentalizada, né? Então, primeiro, vamos ter sucesso no Brasil. Faz direitinho. Vamos fazer dinheiro. Faz o arroz com feijão. Exato. Aí depois você pensa nos Estados Unidos, depois você pensa na China. Então, acho que é um pouco disso. Eu acompanho você nas redes sociais e tal, e você faz lá um resumo meio que para ver o mundo, né? Como é que chama o dropzinho que você publica lá? Latam Tech Week. Isso, você faz um resumo da semana e tal. E eu sempre fico olhando o movimento, né, das coisas e tal, e a gente vive alguns cenários de um hype muito grande. Então, quando a gente pega IA, por exemplo... Sem dúvida. Tá hypado num nível em que muitas vezes eu me pego acompanhando conversas ou, enfim, vendo as coisas acontecerem numa condição em que a sensação que eu tenho é de que nós estamos criando soluções para problemas que não existem.
Nós estamos criando... Não, porque eu preciso ter isso aqui. O cara gasta um caminhão de dinheiro. Ora homem para desenvolver. Para do mesmo jeito ele poderia ter feito sem usar todo aquele recurso, a solução funcionar. Faz parte desse entusiasmo, faz parte desse movimento e tal. Mas em algum momento a gente precisa aterrissar essa expectativa para as coisas se equacionarem, para a gente sair um pouco desse mundo do que o Sam Altman oferece como perspectiva de vamos mudar o mundo com a IA, e até agora alguns artigos muito críticos, inclusive, sobre o GPT-5, porque, poxa, esperávamos a IA nos levando à Lua e não foi bem isso e tal. Mas essa coisa do hype, ela mais prejudica a vida real da inovação, ou ela, pelo efeito manada, assim, de vamos descobrir, temos que entrar, né? Ela é um indutor na tua avaliação? Você está de qual lado? Vamos combater o hype e vamos nos apegar aqui ao que efetivamente é? Ou vamos... porque eu vejo você fazer ali, olha, é isso aqui que tá rolando, ó. Olha pra cá, tá vendo? Você traz a galera um pouco, você mostra o mundo, mas você traz a galera um pouco pra terra, ó. Isso aqui é o que tá rolando mesmo. Qual que é a tua visão? Você tá de qual lado dessa história do hype? Qual que é a tua avaliação? Ótima pergunta. Eu acho que é um indutor. Não é bom, mas eu acredito, né, isso particularmente, que a gente está vivendo uma nova revolução industrial. Eu acredito que tudo vai mudar e já está mudando. Já está mudando, isso é um fato. E eu acho que esse hype, ele faz com que as pessoas tenham mais senso de urgência. E esse senso de urgência, nesse momento que a gente está vivendo, de inteligência artificial, ele é super importante. Para as profissões, para as empresas, assim, tem que estar todo mundo com isso na cabeça. E para todo mundo estar com isso na cabeça, o hype, ele faz com que isso fique mais, né, latente. E com isso, assim, os consumidores exigem cada vez mais das empresas, aí acontece isso que você falou, de acharem que vai mudar o mundo. Mas o GPT-5, ele é bom pra caramba, você tem que aprender a usar. É isso. Mas aí a pessoa já se desacostumou a aprender. Então assim, eu acho que... Então, de certa forma, eu acho que o hype, no momento que a gente está vivendo, ele é bom. Porque eu efetivamente acho que todo mundo precisa ter o senso de urgência. Eu falo pro meu time no banco, assim, se você não está usando ainda o Copilot, que é o que está disponível para nós, que a gente usa super bem, você está perdendo já. Assim, recurso, né? Exato. Recurso. Tem uma pergunta, eu falo, você já jogou na inteligência artificial? Ele já te respondeu alguma coisa antes de você vir? Então a pessoa fica assim, calma. Mas é assim que eu acho que a gente tem que pensar. E eu acho que o hype, ele ajuda a gente a ter esse senso de urgência. E aí, pra gente fechar, que o nosso tempo tá esgotando, a gente vive uma discussão também importante em função do hype sobre regulação. Sim. Há um grande desencontro. Eu não tenho o atualizado, mas a gente fez uma apresentação um tempo atrás e a gente compilou ali os países que já tinham algum tipo de regulamentação para IA e tal. E havia uma corrente muito ruim no encaminhamento dessas regulamentações, algumas delas até com viés de inviabilizar mesmo um movimento. Eu dizia à época que é como tentar brecar um tsunami. Você não vai construir um muro e brecar aquela onda gigantesca. Não esqueça. Sim. Ela vai arrastar tudo. Mas o regulador, naquele momento, achou que era importante fazer aquilo. Se não me engano, a Itália fez algo parecido. Enfim, a gente teve alguns países ali que correram para regular e tal. O que não é estranho para outros movimentos que aconteceram. Você atua em um setor altamente regulado, em que a regulação ela nunca foi inviabilizadora. Ela talvez freou um pouquinho, como a gente falava no começo, mas ela induziu caminhos mais cautelosos para a gente chegar de maneira mais segura num determinado lugar. Olhando essa discussão sobre IA e com experiências que eu imagino você vem colecionando mundo afora, a tua visão ela é mais otimista ou mais pessimista ao ver esse debate? Otimista, em parte. Acho que tá. O que você colocou, eu não sei qual foi o país exatamente, mas a gente teve diversas discussões de regulação
na Europa que tentava frear um pouco a inteligência artificial, coisa que a gente não está mais vendo atualmente e nem... O AI Act já muda bastante essa visão, né? Sim, e os Estados Unidos, que no final do dia é onde estão a maior parte das empresas, enfim, grandes desse setor, não me parece que vai se posicionar nesse sentido. E eu acho que no final do dia, assim, os países, eles meio que olham para os Estados Unidos, que é quem está, e para a China, e você vê que acho que não vai ter uma regulação tão dura, que eu acho que não deve ter, né? Então, eu acho que a gente está alguns passos atrás, e por isso que eu estou otimista. Eu acho que tem muita gente que nem entendeu ainda o que vai mudar e como vai mudar. Então, regular agora é quase que você regular o desconhecido. Então, acho que não deveria e não vai acontecer. E com o tempo, eu acho que como a gente encontrou em cripto e blockchain, etc., a gente vai encontrar um caminho de regular de forma saudável. Tal como a gente fez com as fintechs aqui no Brasil. Acho que o Banco Central é um baita exemplo de uma regulação que incentiva a competição, mas que ao mesmo tempo faz com que todo mundo fique na linha, né? Então, o meu olhar é um pouco mais otimista, no sentido de que os órgãos também estão aprendendo junto com a tecnologia que está se desenvolvendo. Então, eu acho que já está visto que você regular antes da hora também não é saudável. Então, acho que é isso. Quero, antes da gente fechar, fazer o convite para que, se você não segue, para que você siga a Júlia nas redes sociais. Só procurar lá, Júlia De Luca, que a despeito dela ter esta vida no banco, ela é uma entusiasta que divide o conhecimento dela com a comunidade na internet, seja por meio de artigos, esses conteúdos, esses drops que ela produz pro Instagram. Eu vejo no Instagram que o consumo é mais rápido ali e tal, e que valem muito a pena, porque é isso, no fim, essa experiência, né? A gente começou falando do mundo no banco e isso, como o resto do ecossistema acaba sendo afetado. Acho que mergulhar nesse outro universo para além daquele setor que você está te ajuda a ter um colorido diferente como visão de mundo, né? E trazer aprendizado para dentro de casa. Exatamente. Quando você abre a cabeça, você traz tudo de volta para dentro de casa. E é assim que o Itaú conseguiu perdurar por tantos anos. Chegar ao 100 com um corpinho de 18. Exatamente. Júlia De Luca, superintendente de Business Development do Itaú Unibanco, aqui comigo no Sociedade Digital. Júlia, mais uma vez, obrigado por ter vindo até aqui, ótimo. pelo papo. Infelizmente, o tempo é curto, poderíamos ter ficado aqui horas e horas, mas já está convidada para a próxima, tá bom? Obrigada. E você também está convidado para estar aqui comigo na semana que vem. Sociedade Digital volta aqui na programação da Jovem Pan, mas você sabe, pode acessar a gente lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.